Nova semana, bichito! Nova semanas! Está tão fresquinha, Ana Marco! Uma semana. Fresquinha? Pois Sim. estás, por acaso estás fresquinha. Obrigada. Uma semana mais curta para as pessoas que não trabalham, aos furiados. Que sorte delas! É Uou! Ana. Oi, 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 oi! Na, 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 na. Adoro! A minha avó tem neste dia em 1988. Quem? É verdade. Morria em Birmingham. Bela, olha, pode limpar as mãos à parede assim de onde morreu. Tudo sinistro, Inglaterra, menos Londres. Aos 80, é mentira. Aos 81 anos. Novíssimo, quer dizer, o que é isto? Falamos do desenhador de automóveis grego Alek Issigonis. Ah, Grécia. Andava sempre uma Lembra-me cigana aquela- do teu namorado. Sim, sim, família e dois namorados. Amapolos. Sim, sim. Porque anda-me a pô-los. Este era Issigonis, andava sempre com uma. Alek Issigonis, que era a mulher, minha mãe, plus one. E senhora, e senhora. Alek Issigonis e senhora. O nosso Alek nasceu em 1906 em Esmirna, que ficava na Grécia e que hoje é a cidade de Izmir, na Turquia. Curiosamente, ele nasceu o Onassis. Muito Olha. bem. Deu muitos gregos famosos. Vocês dirão, pouca sorte de nascer em Esmirna. De facto, foi pouca sorte, mas podia ter sido muito pior. O pai era um rico armador, ou seja, fabricava navios. Isto podia ter sido pior. A mãe era alemã, o que podia ter sido pior. Não sendo uma profissão, também dá muito trabalho. Sim, sim, sim. Aquelas Pode horas. correr sempre, mal. Às 8 da manhã tens de estar ali, a não sei o quê, não sei o quê. E depois se aquilo sai coisa do coisa lá. Ei, ficam um todos problema para o resto da Exatamente. vida. Eu nem que me pagassem seria alemão. A cidade de Esmirna esteve no meio de uma guerra entre a Grécia e a Turquia, por isso é que era grega no início do século e hoje turca. Um dia vou contar aqui detalhes que é bem sinistro. E hoje não interessa nada para a nossa história. Conta apenas que a cidade acabou por ser quase completamente incendiada no meio desta guerra. Felizmente para a nossa família Issigonis, o pai do nosso Alek tinha-se naturalizado inglês, tinha lá estudado engenharia. Deu sorte para bazar. Foi sorte mesmo porque Pois. foram evacuados todos. Tchau. E saíram de lá dias antes do fogo, teriam lá morrido como um frango no churrasco. A mãe com piripiri, que ela usava sempre duas gotinhas. E o pai com molho de limão. Exatamente. Era o preferido. Era muito posidónio, punha sempre duas gotinhas de limão antes de sair de casa. Gravíssimo. E vai ser a Inglaterra que o nosso morto, mas ainda quando era vivo, vai fazer. Essa parte devia ser feito sempre. Ficou mesmo a lembrar. Todos acusados desta rubrica. É verdade, vou Tudo o que anotar estamos aqui a dizer é Era quando as em pessoas ainda vida. estavam vivas. Ele vai fazer a sua carreira na construção de automóveis. Ele fartou-se de desenhar carros nos anos 30 e 40, com bastante sucesso para várias marcas. Primeiro na Austin, depois na Morris e depois nas duas ao mesmo tempo. Portanto, saía de um sítio. Com uma mão desenhava uns e Sim, com a outra desenhava. sim. Os da Morris ficavam um bocadinho piores que era com a mão esquerda. Estou a brincar, é porque estas duas Fundiram-se. empresas se fundiram, claro, para formar a BMC British Motor Corporation. Muito interessante. A indústria automóvel estava numa fase de grande transformação. Eram carros e depois transformavam. É como os Transformers. Estas formas, robôs para transformar. Exatamente. Havia o quê? Começava a aparecer nesta altura, anos 30, 40, 50, os carros mais económicos, mais pequenos também, desenhados para circular nas cidades. Na Alemanha, por exemplo, tinham aparecido os carros bolha. Vale bem a pena também procurarem Uau. no Google, que é uma coisa, já não existe, né? Mas é uma coisa mesmo em forma assim meio de bolha, uma espécie de smart, mas com uma estética dos anos 50, assim, Isso uma ia ser coisa. ótimo. É muito Uma cena giro, completamente muito giro. urbana, Por favor, não é? voltem. Muito urbana, assim, Claro, para no contexto de mais cidade. baratos, mais pequenos, Pois. quando os carros também começaram a ser uma coisa mais disponível a toda a gente. Também em Itália, os carros pequenos da fábrica italiana Automobili di Torino, mais conhecida por Fiat. Fiat. Na Seis Vigene. géneros. Jenny não Corre. Depois, em 1959, veio finalmente a resposta inglesa que saiu totalmente da caneta do nosso morto, chamava-se Mini. Oh. É verdade, incrível. Um carro de 2 portas e 4 lugares, o resto nós já sabemos. Em 1999 foi eleito o segundo modelo mais emblemático da história do século XX. A seguir aqui ao Ford T, ao modelo T, que é o primeiro carro produzido em massa, e fica à frente o Mini do Citroën DS, que cá em Portugal se chama Boca de Sapo, e a seguir na 4ª posição o Volkswagen Carocha. Muito engraçada esta lista de carros, de facto, muito emblemáticos. Olha, é na verdade. história E às do vezes mundo. quando olho para esse passado do design dos carros,
tenho uma certa nostalgia, falsa nostalgia, quer dizer, alguma nostalgia, porque os minis ainda mantêm também, e a minha mãe teve um mini e tudo, só que eu acho que perdeu-se um bocado assim essa personalidade que os carros tinham. Sim, são no mais traço, parecidos não é? uns com os outros, Sim, são umas linhas. muito retas, são- sim. Talvez os nossos olhos também hoje em dia. Claro, estamos a viver o nosso tempo, se calhar em retrospectiva vão Sim. ser muito lindos no futuro. Talvez. Eu acho que havia uma. Por exemplo, o Carocha e até o Mini eram carros que as pessoas se apaixonavam por eles na altura. Sim, é Impactantes. diferente, marca Marca a é uma diferença. cisão com o que Muito havia. carisma, com a tradição. sim, De facto, se fosse para os sim. sedãs, aquilo era tudo igual, da Pois. Citroën ou isto, aquilo era muito parecido. Essa é que é a parte curiosa da história que o menino traz hoje, parece-me, visto de longe. É que mesmo para nós, três pessoas que acham que aquilo é só um pedaço de chapa, borracha e PVC ou outra coisa assim de plástico, como é que um carro, um modelo em particular, pode nos trazer, remeter assim a história da nossa própria vida lá dentro? Verdade. E passa tanta coisa pelas nossas cabeças. É verdade, e não só da nossa vida, faremos disso, porque mais do que um sucesso de vendas, este carro pequenino acabaria por ser indissociável da cultura dos anos 60, claro. E a cultura dos anos 60 acabaria por ser indissociável da própria cultura inglesa. Vamos falar um bocadinho disso. Esta década, os anos 60, começaram a aparecer entre os jovens uma data de subculturas, quase sempre associadas quer à moda, quer à música, e eu sei que tenho aqui dois especialistas, o Tiago mais na moda. Exatamente. Não, mas é verdade, sei que, Claro, são, sim, que levam isto muito no vosso coração. Começaram a aparecer os mod, vinham de modernistas que ouviam jazz, que se vestiam de fato, andavam sempre mais compostos, andavam de Vespa ou de lambreta pelas ruas de Londres, e cuja figura principal era a Mary Quant, que não morreu há muito tempo, que é a tipa que criou a mini saia. Depois havia os seus rivais, os rockers, que se vestiam de cabedal preto, inspirados muito na figura do Marlon Brando, era assim o seu ídolo, andavam de mota e ouviam, claro, rock and roll. E depois também há uma certa distinção social no meio destas coisas todas. Estes dois grupos chegaram a ser inimigos à séria e criaram um pânico social, porque os jornais diziam que havia rixas entre eles, mas devia ser umas rixas tipo febre de sábado à noite, estão a ver? Sim. Battles, As assim. battles de dança. Cada um a dançar claro. o seu género. Exatamente. Sim, sim, Mas sim. os jornais diziam: andam-se a matar, os jovens estão perdidos. Bem, porque há a reação da geração dos Pois, anos claro, 40, que eram os claro. pais deles, Sim, os claro. baby boomers, claramente. Aliás, baby boomers são estas pessoas, a geração Exato, dos anos 20. antes, sim, anterior, sim. claro que sim. E pronto, e depois aparecia também os skinheads, não confundir com os skinheads De agora, neonazis, sim, que sim, são um fenómeno alemão. Isto eram pessoas que usavam o cabelo rapado, vinham das classes mais baixas em Londres, portanto, a classe operária inglesa. sim. Sim, usavam os Dr. Martens, as botas, usavam jeans, eram eles que usavam os jeans, e ouviam sobretudo reggae e soul. É muito engraçado estas subculturas a arrebentar ali naquela Sim, cidade. assim com um sentido muito tribalístico, Muito não é? tribalístico, e acho arrebentar na cidade mais formal, mais Exato, mais bem circunspecta. comportável. Não Mas deixa de bem ser aí o ponto de curiosidade Claro, máximo, é não é? aqueles jovens a dizer: Basta, chega, é o não chega. sei quem é vocês, que a mim não sei quem mais, que já o próprio João César Monteiro dizia. O cenário de tudo isto era, como temos estado aqui a dizer, Londres, a capital dos swinging 60s, os anos 60, claro, quando a capital inglesa se torna o centro de uma verdadeira revolução depois dos anos da Segunda Guerra Mundial. Os jovens foram responder ao boom económico que houve a seguir à Segunda Guerra Mundial com uma verdadeira revolução, que era baseada em quê? Na busca do prazer pelo prazer, só o hedonismo, a liberdade sexual também, de homens e mulheres, de homens com mulheres, de homens com homens, de homens com mulheres, mulheres com homens, enfim, uma pouca vergonha. E era uma contracultura cheia de droga, sobretudo nesta altura, os psicadélicos. Temos aqui vindo a fazer uma cronologia da droga. Sim, sim. Há pouco, a semana Paralela, passada falámos da satélite. cocaína dos anos 20. No fundo é a droga, vocês dizem que é o amor, que é o dinheiro, é a droga É a que droga vai. que é o fio condutor da Claro, tu vais humanidade. dizer, o que é que se fazia nos anos 60? Psicadélicos. E por causa disso tens os mod, os rocks, os minis, que ele, isto com certeza o homem estava drogado Claro, quando disse. E quem influenciou tudo, esta gente toda incrível, a Mary Quant, vou lembrar ela outra vez, na moda, sobretudo ela, na música, os Rolling Stones, os The Who, os Beatles, que vão começar a chamada invasão britânica, quando pela primeira vez vão liderar a música que se ouvia na América. Sabemos todos esta história. Tudo ampliado, claro, por uma explosão das nossas queridas rádios piratas, que começaram a rebentar por todo o lado e que passavam coisas que as rádios tradicionais não passavam. Também o cinema teve esta fase dos 60s lá em Inglaterra também. Tudo isto, basicamente, numas quantas ruas de Londres, de King's Road a Carnaby Street, que ainda hoje é uma emoção para quem gosta destas coisas por lá passar. E depois vai sendo exportado para o mundo e vice-versa também. A Londres começam a chegar artistas vindo de todo o lado do mundo, procurando ali um sítio onde se podiam expressar livremente, quer em termos pessoais, quer em termos
também artísticos. Alguns deles nunca acabaram a viagem. Sim. Ainda lá andam Ficaram a meio. pelas ruas de Carnaby Street com um papagaio ao ombro e o batom já assim a escorrer para baixo. Homens e mulheres. Sim, sim. Não era um movimento político, é preciso dizer. Há um movimento político, sim, a cena underground, que vai ser inspirada nos hippies americanos e também na Beat Generation. Esta cena underground de Londres é um movimento político, quer revolucionar a ordem social completamente. Os Swinging Sixties era composta por jovens da classe média just having fun. Nós só nos queremos é divertir. Mary Quant tira a saia. Quanto ao nosso Alec, ele continua a desenhar carros quase até morrer e depois, de facto, aconteceu o que ele mais temia, morreu mesmo. E também morreu quem? A Mary Quant, o Marlon Brando, o John Lennon, o George Harrison. Há muito poucas coisas que tenham sobrado daquela Inglaterra dos anos 60, não é? Por junto fiz as contas, 2 Beatles e milagrosamente o Mick Jagger. Acho que foi o que ficou dos anos 60. Hoje, Keith Richards, meu Deus, Pois é é verdade. o maior milagre. se nós de pensarmos, já nem a Rainha Isabel é viva. coitada. Já enterraram todos. Quase toda a gente ficou mesmo, Tudo. muito pouca gente, e a gente pergunta como. Hoje nós drogamos com LSD ainda menos vezes do que usamos minissaias, não, também, até as minissaias saíram um bocadinho de moda, e chegou-nos também, com uma longevidade notável, outro símbolo daquela década e até da essência da cultura inglesa, um mini. Pois é mesmo, Alec Issigonis morreu faz hoje 35 anos.